Muitos estão cientes de que durante o milênio, o Torá foi mantido com uma incrível variação mínima de tipo de letra até os dias de hoje. Um pergaminho de Torá é copiado de seu anterior à mão e escrito mediante regras inalteradas, por escribas que passam por um rigoroso curso de treinamento e preparação. A cada um deles, o seguinte aviso foi passado através dos tempos. Se porventura você omitir ou acrescentar uma só letra ao Torá, você destruirá todo o universo. Apesar dos anos de testes e revisões, muitos matemáticos proeminentes ainda acreditam que qualquer palavra ou combinações de palavras encontradas no código bíblico, não importa quão alinhadas estejam, são na melhor das hipóteses questão de acaso, e na pior, o resultado de manipulação de texto. O computador pode ver um texto de tantas maneiras diferentes que encontrar mensagens ocultas é quase garantido. Veja bem, por trás de cada imagem está uma análise estatística que é executada pelo programa de computador criado por Hippos e seus colegas. Não é apenas uma imagem. Não são palavras que aparecem juntas por acaso na Bíblia. São detalhes relacionados e precisos de grandes eventos mundiais que aparecem juntos, muito além da probabilidade matemática. Podemos demonstrar, usando mecânica quântica inversa, especificamente o princípio da incerteza e a teoria do caos, que é absolutamente impossível, dentro das leis da física e matemática como as conhecemos hoje, saber o futuro em detalhes como está demonstrado nesses códigos. Consequentemente, chegamos à conclusão científica de que o autor destes códigos não está preso às leis da física e matemática como as entendemos. Talvez as antigas inimigas ciência e religião possam se unir, enfim. Porém, confirmar a existência do código foi apenas o início da aventura. É a informação contida no código que tem atiçado o debate e chamado a atenção do mundo para a Bíblia novamente. Em 1994, Michael Drosnin, um escritor e ex-jornalista do Wall Street Post, voou para Israel para encontrar um grande amigo do então primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Ele levou consigo uma carta com uma dedução assustadora. Eu encontrei codificado o nome do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Codificado uma única vez na Bíblia. E cruzando o seu nome, claro como o dia, estavam as palavras assassino irá assassinar. Eu fiquei chocado. Então fui para Israel. E me encontrei com um grande amigo de Yitzhak Rabin, um escritor israelense muito conhecido, Chaim Guri. E eu dizia a Rabin naquela carta exatamente o que acabei de lhe dizer, que a única vez que seu nome, Yitzhak Rabin, aparecia codificado na Bíblia, as palavras assassino que irá assassinar cruzavam o seu nome. Está mesmo sugerindo que o Torá pode dizer que Rabin será assassinado? Tudo que posso lhe dizer é que está lá. Entregará a carta a ele? Nesta carta, Michael Drosnin dizia ao primeiro-ministro: eu possuo informação revelada que afirma que sua vida corre perigo. Ele continuou explicando que foi um matemático israelense que havia descoberto um código oculto na Bíblia, que revela os detalhes de eventos que aconteceram milhares de anos após a Bíblia ser escrita. A carta também salientava que a informação havia sido confirmada por famosos matemáticos e os resultados haviam sido repetidos por um veterano decifrador de códigos do Pentágono, usando seu próprio programa de computador. Isto não pode ser ignorado. Guri leu a carta, mas a resposta não foi muito encorajadora. Certo. Levarei até ele. Mas conheço o primeiro-ministro e creio que ele não dará a mínima para estes códigos bíblicos. A opinião de Guri provou estar correta. O primeiro-ministro não entrou em contato com Drosnin e aparentemente ignorou o aviso por completo. De fato, um ano depois ele estava morto. Exatamente como o código bíblico disse que seria. Aconteceu no mesmo ano que o código bíblico afirmou. Tudo descoberto um ano antes. O entendimento dos códigos da Bíblia pode nos preparar para uma tragédia futura? O conhecimento dos códigos da Bíblia teria ajudado o mundo a evitar a Grande Depressão ou o Holocausto? Os códigos do Antigo Testamento possuem alguma informação sobre as informações que temos no Novo Testamento?
Referências, por exemplo, a Jesus Cristo ou o papel que ele desempenhou na história do mundo? As surpreendentes respostas a estas perguntas a seguir. O Código Bíblico revela detalhes super precisos sobre pessoas e eventos que aconteceram muito tempo depois da Bíblia ter sido escrita. Podemos ter eventos recentes como a explosão em Oklahoma, onde temos o nome do edifício que foi explodido, o Murrah Building. Codificar Oklahoma. Até o nome do homem que foi preso e confessou o crime, Timothy McVeigh, tudo codificado em um documento que tem mais de 3.000 anos. Watergate está codificado. A única vez que a palavra aparece, há uma pergunta: quem é ele? O presidente, mas ele foi expulso. Crise econômica está codificada uma vez na Bíblia e junto está o ano da grande queda do mercado de ações, o ano em que a Grande Depressão começou, 1929. A colisão do cometa com Júpiter em julho de 1994, encontrado 2 meses antes da colisão acontecer, estava codificado 2 vezes no Antigo Testamento, com o nome exato do cometa Shoemaker-Levy, o qual só havia sido descoberto 1 ano antes. Nos 2 casos, o nome do cometa cruzou o nome do planeta Júpiter e em um dos códigos tivemos o dia exato do impacto. É claro que a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto estão codificados em detalhes extraordinários. Temos Hitler codificado com nazista e inimigo, e homem mau e massacre. O mundo inteiro ficou triste e surpreso quando Lady Di morreu tragicamente num acidente em Paris, na França. Na verdade, quando começamos a fazer pesquisas com um programa de computador, ficamos surpresos ao descobrir que até este evento estava registrado nos códigos ELS, 3.500 anos antes de acontecer. Encontramos os nomes Princesa e Diana codificados na mesma distância, ELS, e ao lado encontramos a palavra Spencer, seu nome verdadeiro, junto com Gales, que já era a princesa de Gales. E então nos versos ao redor encontramos codificados França e Paris. Depois observamos e descobrimos túnel e rio. Encontramos o ano 5757, que é 1997 em nosso calendário. Encontramos água, o mês de agosto, foi quando ela morreu. O mais curioso de tudo é que encontramos o nome Fayette, sua companhia naquele trágico acidente. Tudo isso foi codificado 35 séculos antes do evento realmente acontecer. A lógica me diz que a Bíblia foi codificada para nos dar informações muito importantes. Ela foi codificada, certamente, por algum ser inteligente que podia ver à frente do tempo. Foi codificada de uma maneira que seria descoberta agora, simplesmente, pela tecnologia que existiria pela primeira vez hoje, o computador. Quando vamos para o futuro, precisamos adivinhar as palavras porque o evento ainda não aconteceu, não sabemos o que é. E quando você começa a adivinhar as palavras, quando começa a adivinhar o contexto na tentativa de determinar qual seria o evento que utilizaria estas palavras, você sai do domínio da ciência. Está adivinhando, é subjetivo, não é mais científico. O Código Bíblico não nos dá um futuro pré-determinado. Ele nos fala de nossos possíveis futuros. E, tendo posse desta informação com antecedência, podemos evitar que maiores perigos possam realmente acontecer. A pergunta mais importante: podemos ou iremos, em última análise, acreditar no que vimos? Hoje pela manhã, o jovem criptógrafo... Países e pessoas parecem ter inclinação para ignorar avisos importantes. A Segunda Guerra Mundial nos dá alguns excelentes exemplos. Antes da entrada americana na Segunda Guerra Mundial, os japoneses adaptaram o código de enigma alemão em uma variação avançada. Os aliados chamavam púrpuro. Um brilhante jovem criptógrafo de nome William Friedman, comandante da então recente agência de inteligência, estava determinado a quebrá-lo. Com uma dedicação incrível, Friedman, quase que com uma só mão, quebrou e decifrou o código em apenas 20 meses. Seu esforço foi tão intenso que, após completar a tarefa, ele sofreu um colapso mental total, mas o impossível havia sido realizado. Os alemães vazaram a informação de que o púrpura havia sido quebrado e enviaram a informação aos japoneses, que simplesmente se recusaram a acreditar.
Seu plano de atacar Pearl Harbor prosseguiu, e de fato a inteligência da Marinha interceptou e decodificou a transmissão do almirante japonês Yamamoto